Falando de criminalidade, eu queria aproveitar a presença do deputado Ramagem, né, que lembramos foi delegado da Polícia, ainda é deputado, né, delegado, está em licença, né, da Polícia Federal, estou enganado? Exatamente. Continuo delegado, estou licenciado para atividade política. Perfeito, então me lembrava corretamente. Aí também do doutor Marcília, porque eu queria falar sobre uma operação da Polícia Civil, dessa vez, do Rio de Janeiro, que deflagrou nesta quinta-feira a maior operação já realizada contra o Comando Vermelho. A ofensiva, chamada de contenção, desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 6 bilhões de reais em um ano e confirmou a aliança inédita entre o Comando Vermelho e o PCC. Lembramos que o Comando Vermelho é um comando do Rio, é uma milícia do Rio de Janeiro, o PCC é aqui de São Paulo. Ao todo foram cumpridos 46 mandatos de busca e apreensão no Rio e em São Paulo, e segundo as investigações, o esquema usava fintechs, empresas fantasmas, contabilidade digital e intermediárias ilegais de pagamento às margens do Banco Central. O dinheiro era usado para armar facções, abastecer tráfico e financiar guerras por território na zona oeste do Rio de Janeiro. Deputado Ramagem, o senhor na verdade, né? Foi da ativa da Polícia Federal e ainda é delegado, licenciado. Esta aliança inédita entre o PCC e o Comando Vermelho, que inclusive o PCC que foi acusado de até chegar a financiar, ou melhor, uma fintech, falsa fintech ligada ao PCC, foi utilizada para lavar dinheiro e financiar o terrorismo no Oriente Médio. Isso foi uma sinalização de Israel um tempo atrás. Na sua opinião, essa aliança entre o PCC e o Comando Vermelho pode transformar o Brasil de vez em um narco-estado, como a gente vê, por exemplo, na Venezuela, ou como foi no passado também, e ainda é em alguns aspectos da Colômbia? Caute, sim, com toda certeza, pode não, já está no gerúndio, né? Já está transformando o Brasil num narco-estado. A gente sabe que a atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, ilícito, mas uma das mais rentáveis por todo o mundo. A gente viu que o PCC, o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho estão unidos. Antigamente se praticavam guerra, eles chegaram num acordo, e alguns poucos anos atrás se identificou que havia um pacto de não agressão. Hoje nós estamos vendo nessa espetacular, ótima operação que atacou a parte financeira dessa organização criminosa de alta periculosidade, um produto altamente rentável. Eles vão além do tráfico para poder fazer toda a sua lavagem de dinheiro. Eles entram em todos os territórios no Rio de Janeiro fazendo extorsão. A gente vê o PCC entrando em postos de gasolina, em usinas, e sabe-se lá a forma como eles estão lavando dinheiro com as tais fintechs, bancos digitais que eles estão se utilizando, dada a quantidade de dinheiro que eles conseguem movimentar para comprar, logicamente, mais drogas, para comprar armas, para expandir seus territórios. Então, essa operação ataca diretamente esse componente financeiro, logístico, estratégico e operacional. Tem que continuar havendo um embate contra esses traficantes, que são milicianos, com tráfico também, por toda parte. A gente viu um recuo do STF, recuo singelo na DPF 635. Esse combate tem que continuar, mas nós temos que atacar a parte financeira dessas organizações criminosas, que se expandiram, tem a logística toda com pontos pela Europa, levando para os Estados Unidos e para a Ásia toda. Então, foi um grande trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro, trabalhando com a Polícia Civil de São Paulo, diversos mandados de busca, e um bloqueio de 6 bilhões de reais, isso que foi identificado. Sabe-se lá mais o que isso pode reverberar. Continuando aqui, vou me alongar, projeto meu para transformar essas atividades de tráfico de entorpecentes num narcoterrorismo, para serem equiparados a terrorismo. Já está em trâmite, já está se pensando num projeto para urgência, para se levar a plenário para discussão. Pois é, interessante esse ponto também, deputado, no projeto do senhor para comparar o narcotráfico, o narcoterrorismo, né? O fato de que Donald Trump, uma das primeiras medidas que tomou quando chegou na Casa Branca foi equiparar
grupos de traficantes internacionais, como o Trem de Aragua na Venezuela ou cartéis mexicanos, a grupos terroristas, permitindo ações americanas sem aviso prévio, sem colaboração com as polícias locais, né? Só para terminar esse ponto, um comentário rápido, depois passando a palavra para o Dr. Marcília, mas, na sua opinião, se o Brasil declarar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o que poderia ser feito para facilitar vamos dizer assim, a caça a esses bandidos e, eventualmente, outros países poderiam fazer a mesma coisa, declarar esses grupos como terroristas mesmo? Há duas questões, né? Nós podemos ter o auxílio internacional de combate a essas organizações criminosas, que é muito bem-vindo. A gente sabe por aí que o pessoal fala logo em interferência na nossa soberania. A gente quer auxílio para acabar com essas condutas criminosas especializadas de alta periculosidade. O outro revés é que o Brasil pode ter algumas sanções, se estiver abrigando aqui células terroristas. Mas, nesse primeiro momento, eu estou muito mais ao lado de que se identifiquem para que, dos diversos componentes que nós temos problemas que a população está vendo, bandido na rua, que é condenado, está solto em regime aberto, que essa é uma inovação, a jabuticaba, que só tem no Brasil. Então, seriam mais dificuldade, facilitação de progressão de regime, penas mais duras ainda, que não haja absorção, hoje no Brasil, a absorção estar com a arma de fogo e fazer o tráfico se absorve, e não se responde pelos dois crimes. Então, você trazer isso para o terrorismo, e ainda mais com o pacote que nós estamos levando a plenário, e chegando a plenário, a esquerda não consegue barrar, que a opinião pública sabe e quer esse tipo de projeto, nós vamos conseguir aprovar e nós vamos conseguir coibir essas pessoas como terroristas que elas são, que elas praticam terror nessas comunidades. Vai me dizer que não é uma questão religiosa, mas acaba sendo política, sim, e econômica. Há toda uma definição do terror que eles se enquadram nesses territórios. Doutor Marcília, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, como o deputado Ramagem bem lembrou, fez uma operação espetacular, seguiu o velho preceito follow the money, né? Siga o dinheiro, que foi o jeito que a Itália, por exemplo, usou para acabar ou reduzir, pelo menos muito, o poder da máfia por lá. Mas, ao mesmo tempo, quando chega um traficante internacional como o André do Rap no STF, surprise, surprise, ele é liberado e até o seu helicóptero, que era utilizado pela Polícia Militar de São Paulo, é entregue novamente à bandidagem. Quando chegam traficantes que são pegos com cocaína numa moto, eles são liberados pelo STF porque aquela abordagem teria sido irregular. Então, o que adianta correr atrás de bandido, de delinquentes, se no STF essas mesmas pessoas acabam livres e soltas para voltar a delinquir? Eu acho que a gente pode resumir o problema que a gente está experimentando nesse caso a três coisas. Primeiro, omissão do Estado. Segundo, impunidade do Judiciário. Terceiro, hipocrisia. Hipocrisia da sociedade. E uma hipocrisia que tem muito a ver com o viés de esquerda, né? Uma omissão e uma impunidade também. Omissão por quê? Porque o que a esquerda vê é que o bandido é aquela história, o bandido é uma vítima da opressão, o bandido é uma vítima do capitalismo selvagem e tal, a lógica do assalto, aquela baboseira toda que a gente está acostumado a ouvir de alguns governantes de esquerda. Então, nisso daí, o crime deixa de ser combatido e deixa, inclusive, de ser discutido, porque ele passa a ser uma questão de injustiça social. A gente sai da pasta da segurança pública e passa a discutir isso dentro de outras pastas que não são da segurança pública. E, com isso, o problema, ao invés de se concentrar para ser resolvido, se dilui. E eles estão Comando Vermelho, PCC, enquanto isso vão se armando, enquanto isso vão se estruturando, enquanto isso vão se organizando. E tem um ponto aqui que é relevante a respeito de impunidade, só para vocês entenderem, e também com hipocrisia. Eu estava vendo outro dia uma discussão sobre um projeto para aumentar o crime de lavagem de dinheiro para 12 anos a pena máxima. Então esse era o projeto. Imagina só, a gente tem uma pessoa que rabiscou uma estátua de batom tendo sido condenada a 14. Como é que você vai resolver dentro do judiciário uma impunidade com tal hipocrisia? Como é que a gente vai, por exemplo, tratar como terroristas essas organizações criminosas se nós estamos chamando de terroristas os réus do dia 8?
nós Estado, nós Judiciário. Então tem um problema aqui de hipocrisia que nos leva a essa omissão e que resulta na impunidade. Esse é o grande ponto. E se nós olharmos para uma possível ajuda de fora, que eu acho que é muito boa, inclusive o Serrão sempre fala disso, o Lourão está de olho justamente nesse narco-estado ou nesse narcoterrorismo. Claro, está de olho porque isso afeta os Estados Unidos, isso vai bater na porta deles. Se eles não resolverem o problema nosso, eles vão ter de se haver com o problema que nós estamos gerando para eles. Aliás, não só o problema de segurança pública, mas também o problema de liberdade de expressão, e por isso que eles interferem aqui. Porque a gente pode ser um case de censura que se espalhe pela América. Isso é um perigo e isso é um risco. Então, mas mesmo essa ajuda de fora, que o Ramagem bem disse que seria muito bem-vinda, o Estado enxerga isso como um ataque à nossa soberania. Enxerga que isso é um ultraje ao Brasil, como se não fosse um ultraje ao Brasil, justamente a falta de capacidade nossa de combater toda a criminalidade e a falta de visão mínima de como lidar com os problemas públicos que nós temos. Então, acho que esse é o ponto. Omissão, impunidade e hipocrisia são os 3 eixos que estruturam todo esse estado caótico de coisas que a gente tem assistido na segurança pública e, pelo menos enquanto esse governo durar, isso também durará. Raul, posso colocar mais um ponto, me alongar aqui? Por favor. Corroborando o que o Marcílio está colocando, é perfeito. Essa política que veio desde lá do começo da Constituição de 88, que se importou da Itália, do garantismo, mas no Brasil se importou equivocadamente, houve um garantismo monocular, que não se pensa na sociedade, não se pensa na vítima, só se pensa no criminoso, no vagabundo e proteger os direitos. Tem seus direitos, mas nós temos que pensar na sociedade. E o que gerou isso para a nossa sociedade nesses 20, 40 anos depois? Políticas de desencarceramento, políticas de descriminalização das drogas, políticas de demonização das forças de segurança, política de desarmamento do cidadão civil comum. Então, o que a gente vê é o benefício para o criminoso. O que a gente está vendo hoje é gravíssimo, do PCC com o Comando Vermelho se unirem. Isso é uma inteligência deles num sistema que está sendo benéfico para eles. Há um tempo atrás já tentaram essa dominação única, foi o Fernandinho e o Beramar. Mas ele tentou de uma maneira na força, matou diversos traficantes, como o UE, e acabou não conseguindo. Hoje eles entraram, o PCC e o CV, um acordo comercial, que está fácil, enriquecer no Brasil, lavar dinheiro e fazer essa logística internacional. Então é mais do que urgente, nós estamos sim nos transformando num narco-estado terrorista. E o Cauti, é uma fusão de empresas que nem precisa passar pelo CAD, né? Olha só, que maravilha. E nem pelo Banco Central, né? Antigamente os traficantes procuravam bancos para lavar dinheiro, agora eles criam seus próprios bancos, né, para lavar o seu dinheiro sujo. Então, assim, a que ponto chegamos? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.